Pessoal, então começando aí a atividade 1.1, né? Eu estou aqui com o arquivo base que eu passei para vocês. Primeira coisa que vamos fazer, né, vocês já se acostumarem a criarem esse hábito de salvar o arquivo com aquela nomenclatura que eu passei para vocês na primeira aula, né, na apresentação da primeira aula. Então vou só colocar aqui na pastinha adequada. Então vou chamar aqui, ó, com o meu nome, atividade 1.1, vou chamar aqui de níveis, vistas e paredes, que é o que a gente vai chegar no final das contas aqui da aula de hoje. Então, o que nós temos aqui, ó, o projeto, esse arquivo base, ele já tem criado um nível 0, e vocês vão ver que tem aqui uma única planta, que é essa planta do nível 0. Não tem nenhuma elevação, não tem nenhum corte criado ainda. Está bem pelado ainda o arquivo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar essas vistas. Então para criar essas vistas, nós vamos aqui no menu Vistas. E aqui eu tenho as ferramentas para criar todo tipo de vista que eu quiser do projeto. Né? Então eu posso criar uma vista 3D, posso fazer um corte, um detalhe, vistas de planta, e aqui está o que a gente quer de início, que é a elevação. Então vamos clicar nesse íconezinho aí com a casinha, com o telhadinho e uma elevação. Aqui, ó, eu já deixei mais ou menos delimitado como se fosse uma área de trabalho onde a gente vai modelar. Eu acho que vai caber a casa nessa região aqui. Então aqui, ó, apareceu um símbolo, ele ainda está flutuando aqui, eu tenho que clicar. E aqui com a tecla de espaço, com a tecla Tab, com o mouse bem paradinho, eu vou alternando a direção da vista. Então vou achar a direção que eu quero, clico, está criada uma vista. Vou fazer isso nos 4 cantos para ir criando as fachadas do projeto. Na hora que ele já identifica automaticamente, se estiver virado para o lado errado, vai com o Tab. Na hora que mexe o cursor, ele volta para o original. Então deixa o cursor paradinho, clica aqui com o Tab. Quando a gente coloca esse símbolo, ele já criou automaticamente as elevações aqui, ó. Então nós vamos renomear essa aqui, que vai ser a vista da chegada, né, pela orientação que está na planta, ó. Então a elevação 2A, eu vou renomear aqui, pode ser com o botão direito, clico sobre o nome da fachada e vou em renomear. E aí eu vou dar os nomes simplesmente, essa aqui vai ser na verdade a fachada 01. Eu vou colocar simplesmente 01, porque é da forma que vai aparecer aqui no símbolo. Isso aqui já é o que determina a vista, mas é o que já aparece como uma simbologia de indicação da fachada. Então fiz a primeira, vamos renomear as outras também, ó. Então vou girar no sentido anti-horário aqui, ó. Essa daqui eu vou chamar de 2, então a 4A vai ser a 2. Eu posso clicar aqui com o botão direito do mouse e vou lá em renomear, ou clico sobre o nome e aperto F2 também, que dá para renomear, faz o mesmo efeito. Então essa aqui é a 04, e essa daqui, a 1A, é a 03, e a outra que sobrou vai ser a... Não, desculpa, falei errado. Essa daqui, 04, é para ser a 02. 02, 03 e aqui 04. Aí uma coisa sobre esse símbolo, né, esse objeto aqui que é da fachada. Ó. A gente está vendo que ele tem
um triângulo, que é um símbolo mesmo. Na hora que eu clico sobre esse triângulo, ele me mostra essa linha, né, com uma bolinha de cada lado e uma janela com essas setinhas. Ó. Essa setinha é importante, que eu vou definir a profundidade da vista. Então eu tenho que englobar todo o projeto dentro dessa setinha. E essas duas bolinhas laterais é o quanto eu vou ver dessa vista lateralmente. Então tem que dar um pequeno ajuste aí, ó, pelo menos dessa setinha. Ele já meio que identifica automaticamente a janela, mas a vista ficou curtinha, né? Não tem nada modelado, então vou ter que esticar essa janela para que ela englobe aí todo o projeto. Então, isso aqui é a fachada em si, né? Isso aqui é como se fosse o plano de projeção da fachada. Se eu quiser mover o símbolo sem mover esse plano de projeção, eu tenho que selecionar esse quadradinho que fica oculto, ó. Mas se eu clicar nele, eu posso ativar outras vistas. Nesse caso aqui não nos interessa. Se estivesse fazendo elevações internas, eu poderia ativar as 4 aqui, ó. E aí eu teria 4 vistas, né, uma para cada lado, a partir do mesmo ponto de vista. Não quero isso. Vou desmarcar, ele já vai automaticamente apagando as plantas. E aí esse quadradinho, ele serve para que eu mova o símbolo, né? Às vezes eu vou ter que mover o símbolo para ajustar no desenho com alguma outra informação, não ficar sobreposto, sem mover o plano. Se eu clico no triângulo para mover, ó, ele vai levar junto. E aí no Revit eu posso... Para mover, está aqui a ferramenta de mover, eu vou levar isso aqui junto. Como é que é, gente? Se eu mover isso aqui, ele vai levar o plano, mas não vai levar o símbolo. É meio confuso isso. Às vezes me confundo também. Então, pois bem, criamos as fachadas. Então agora vamos escolher uma delas. Então depois que eu criei as fachadas, né, eu já tenho aqui as 4 fachadas que eu preciso representar no projeto. Eu vou abrir uma delas, e aí vocês vão ver que tem aí o nível 0, né, e esse nível 0 que é o responsável por ter essa planta aqui. Ó. Se eu apagar esse nível 0, não precisam apagar, mas se eu apagar ele, não sei nem se ele vai deixar, porque é o último, acho que ele nem deixa. Ele apagaria a planta. Então eu preciso criar novos níveis para poder fazer as plantas dos pavimentos. Então, ó, os níveis que a gente vai criar são esses aqui. Ó. Peguei o projeto que já está pronto aqui. Ó. Então eu vou começar pelo pavimento térreo que está no nível 79. Então tem 2 formas de criar o nível aqui, ó. Como eu já tenho um, eu posso simplesmente clicar nele e automaticamente já aparecem as ferramentas de modificação. Eu vou aqui no copiar, aí eu clico no primeiro ponto de referência, boto para cima, né, cuidando para que seja vertical para cima, ó, ele já identifica e já trava a direção automaticamente. E aí vou digitar a distância que eu quero, são 79 metros, então 79,00, né? Esse arquivo base, ele está todo configurado para centímetros, então as unidades básicas aí são centímetros. Então 79,00, criei o nível. Só que ele ficou fora da janela aqui, ó. Tá vendo que tem essa janela? É o limite de visibilidade da fachada, como se fosse a viewport. Então eu vou crescer ela um pouquinho aqui para poder enxergar o nível. Eu preciso enxergar esse nível. E aí eu posso renomear aqui, ó. Clico no sobrenome, clico de novo. Isso aqui vai ser o primeiro pavimento ou térreo. Eu gosto de pôr sempre
meio redundante assim, né? O primeiro pavimento eu vou dizer que é o térreo, é o principal. Então tá aqui, ó. Quando eu crio o nível dessa forma, ele não cria automaticamente a planta de piso. Então, para eu criar a planta de piso, agora que eu tenho o nível do primeiro pavimento, eu vou lá em Vista, aí tem aqui, ó, Vistas de planta, e aí eu vou fazer uma planta de piso. E ele vai me mostrar os níveis que eu tenho, né? E aqui eu posso escolher, já está selecionado o primeiro pavimento. E aí ele cria a planta do primeiro pavimento, né? Se eu der um duplo clique aqui, ó, não está mostrando nada. Essa, tá vendo que ele só está me mostrando uma fachada? Então, para resolver esse problema dessa única fachada aqui, ó, então criou a planta, né? Só que ele só me mostra uma fachada. Para que eu veja os símbolos das outras, eu tenho que entrar em uma por uma. Então eu vou lá na 2 e vou ajustar o tamanho da janela. Clico e ajusto. Cadê o nível? Ó, achei lá o nível do primeiro pavimento. Então, se ele está aparecendo aqui, agora vai aparecer aqui a outra também. Ó. Apareceu o outro nível. Então, tem que fazer isso com todas elas. Vou fazer isso aqui tudo englobar. Posso fazer um pouquinho maior por enquanto, que não tem problema. Mas eu tenho que ver o nível na vista da fachada para que ele me mostre agora os 4 símbolos aqui, ó. Então eu tenho que criar outros níveis ainda, né? Vou pegar minha colinha aqui, ó. O da cobertura, ele vai estar uma distância de 2,42 para cima, né? Acima do primeiro pavimento. Então, eu vou lá numa fachada de novo. E aí eu posso selecionar isso daqui, né? Clico no nível, vou lá em copiar. Dou um primeiro clique aqui num ponto de referência inicial. Dou a direção vertical para cima e eu quero 2,42 para cima, né? Ou 242 centímetros. Então isso aqui vai ser a referência para cobertura. Opa. Então, de novo aqui, ó, não criou a planta da cobertura. Então, eu tenho que ir lá em Vista, planta de piso. Aqui aparece agora. Ó. Tem um botão aqui, ó, que ele me dá a opção de não duplicar vistas existentes. Se eu desmarco isso aqui, eu vejo todos os níveis que eu tenho disponíveis. Eu poderia criar uma outra planta do primeiro pavimento se eu quisesse. Então, aqui eu vou criar aqui a planta de cobertura. Ele já aparece aqui no navegador de projeto, a planta de cobertura. A outra forma de criar o nível, né? Sempre eu vou ter que, para criar um nível, eu vou ter que estar numa vista ou de fachada ou de um corte. Nós ainda não temos nenhum corte, então eu vou nas elevações. Aí está aqui no menu Arquitetura, lá no finalzinho aqui, ó, tem Dados, tem um íconezinho aqui, um símbolozinho de nível, que aí eu vou clicar num ponto aqui, ele identifica, né, a extremidade aqui, ele faz um alinhamento, ele está pegando lá pelo 0, mas ele pega um alinhamento e aí eu vou dar um primeiro clique, vou dar um segundo, né? É bom manter esses alinhamentos, né? Tá vendo aqui, ó, tem uma bolinha, tem um sinalzinho aqui de 3D e um cadeado. Esse cadeado significa que se eu pegar um desses aqui e mover para o lado, ó, ele vai trazer os outros juntos, está travando esse alinhamento. O 3D depois eu explico, daqui a pouco eu explico. Então, dando sequência aqui, nós temos que ajustar agora o nível último que eu criei aqui. Ó. O pavimento inferior vai ter que estar a 3,30 e a cobertura
aqui, ó, a 2,42 do térreo. Então, esse daqui, ó, tá vendo que quando eu clico no nível, já aparece uma cotinha, né? Ele já busca umas referências, eu até posso clicar sobre essa bolinha e mudar o ponto de referência, né? Às vezes esse é necessário, mas eu posso editar, ó. Então, eu estou selecionando o nível 3, que eu ainda tenho que dar o nome aqui de pavimento inferior. Falou 3,30? Isso aqui... É 2,90? Isso aqui vai ter que ser 3,30. Então, eu estou com o nível selecionado, eu clico sobre a cota e edito o valor, ele ajusta a posição do objeto. As cotas, né, essa situação dessa cota temporária, ela vai acontecer em outras ferramentas também, né? Você sempre vai ter uma referência, e aí o objeto que está selecionado é o que vai se deslocar, né, na hora que eu editar o valor ali da medida. Então aqui falta a gente criar um nível, que é o nível intermediário. A garagem do projeto, ela está num nível 1,10 m acima do pavimento térreo. Então, como ela é um nível intermediário, é só a garagem que vai estar, eu criei esse nível e deixei ele um pouco deslocado aqui, ó. Então, um recurso para a gente ajustar a posição desse símbolo que eu vou mostrar agora. Então, ele está 1,10 m acima do pavimento térreo. Eu costumo criar os níveis copiando mesmo, acho mais prático. Então, eu vou copiar aqui, eu fiz pelo atalho agora. Opa. Copy, 1,10 m para cima, 110. Aí observem que o nível está em metro, mas na hora que eu vou digitar a medida, eu estou digitando em centímetros. Aí para não ficar essa sobreposição, ó, tá vendo que o nível 4 ficou embolado aqui com o primeiro pavimento, ficou essa confusão aqui. Então eu vou fazer ele deslocado. Então eu vou desligar, eu posso desligar esse símbolo, ó, pegar o da cobertura aqui só para mostrar, fica mais fácil. Posso clicar nesse quadrinho aqui, que tem um Vzinho, eu posso marcar ou desmarcar para ele me mostrar esse símbolo. Eu vou fazer isso para desmarcar esse nível 4, que foi o último que eu criei aqui, ó. Eu vou desmarcar. Tem esse botãozinho aqui 3D. O ideal é que essa bolinha fique sempre alinhada entre todos eles e que englobe toda a área, extensão da área onde eu vou modelar. O meu modelo vai acontecer nesse miolo aqui, ó. Então, eu vou desmarcar, eu vou clicar nesse 3D, e aí ele vai ficar uma bolinha fechadinha, essa linha eu vou deslocar, ó. Ele vai deixar uma bolinha de referência lá, mas aqui eu estou mexendo só no símbolo nesta vista. E aí aqui eu vou clicar, deixar aqui para o outro lado, e vou fazer a mesma coisa. Aperto o botãozinho ali do 3D para ele ficar 2D, e puxo a bolinha, né, só para poder deslocar os demais aqui, ó. Ficar um pouco... Posso puxar isso para fora, para dentro. Isso é para a gente poder ajustar o nível. Agora não tem nada modelado ainda. Depois a gente vai ter o modelo, a gente vai ter que eventualmente fazer um ajuste fino da posição do símbolo. Então a gente vai ter que fazer, né, deixa a bolinha quietinha lá, aperta o botão do 3D. Deixa 2D. E aqui, isso aqui é o nível da garagem. Então, está feito. Posso fazer isso também nas outras vistas, né, para ir ajustando. Ó, em toda, vai ter que fazer isso independente para cada uma. Né, posso ir ajustando essa janela, enfim. Depois a gente vai ter outras oportunidades de ajustar essa janela aqui. Então é isso. Falta criar aqui uma planta para garagem, né? Não sei se a gente precisa criar uma planta para garagem, não, mas se a gente quiser, né, nós vamos mostrar ela junto com o primeiro pavimento. Mas se eu for criar uma planta aqui
Só para garagem, eu vou lá em vista, planta de piso, garagem, está ali, ele vai criar o nível. Esse nível 0 aqui, ó, a planta de piso do nível 0, eu posso apagar, não preciso dela não, eu vou excluir, deixa aqui só as plantas dos pavimentos que nos interessam. Então é isso, com isso a gente criou os níveis e fizemos esse ajustezinho aqui, nós vamos precisar de fazer esse ajuste ainda mais para frente, mas criamos as vistas principais, as plantas que a gente vai trabalhar e as elevações e os níveis de referência. Então no próximo vídeo agora eu começo a fazer as paredes.